Hey, tem fã de Stephen King por aí? Oi gente, tudo bom? Recentemente eu assisti a uma minissérie que não é tão nova assim, mas que é baseada num livro do grande escritor Stephen King, que há muito tempo eu quero ler, que é a minissérie Saco de Ossos, baseado num livro homônimo do escritor. É uma pegada, assim como várias outras obras de Stephen King, voltadas para o terror e para o suspense. Eu adorei o enredo. Acho que a divisão em minissérie que a A&E fez da história talvez tenha sido uma decisão meio controversa. Acho que viraria muito melhor um filme do que uma minissérie, mas eu vou comentar um pouquinho sobre esse trabalho ao longo desse vídeo, tudo sem spoilers. Então, se você não assistiu a minissérie ou não leu o livro, fica sossegado que não vai ter nenhum tipo de revelação que vá comprometer você fazer tudo isso depois. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre Saco de Ossos, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Aqui no canal eu trago bastante material sobre séries, minisséries, sobre documentários, sobre cinema de uma forma geral, sobre seriados, sobre TV, sobre livros, sobre cultura pop de uma forma geral. Então, se você gosta desses temas, esse canal é para você. Do lado do botãozinho inscrever-se tem um símbolo de sininho. Clica lá para ativar, assim, toda vez que tiver um vídeo no canal, você vai ser notificado, assim, você não perde nada. Nesse mês de agosto tá tendo muito vídeo aqui no canal, então faz isso porque aí você não perde nenhum tipo de conteúdo e tá tendo muita coisa bacana. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, assim a gente troca figurinha. Na caixinha de comentários também me indiquem outras obras para eu trazer aqui pro canal, comentar um pouquinho com vocês. Outras obras também do Stephen King, que é um autor que eu gosto muito, mas eu ainda não li todos os livros dele, então se de repente você tem alguma indicação para me fazer, na caixinha de comentários é o caminho. E também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo. Se você deixar pro final, você vai acabar esquecendo, e esse seu like me ajuda muito na divulgação, tanto do canal quanto desse vídeo. A minissérie Saco de Ossos foi lançada em 2011 pelo canal de TV A&E, é uma adaptação do livro homônimo lançado em 1998 do Stephen King. Tem entre os protagonistas a Melissa George e o Pierce Brosnan. A gente acompanha a história de um escritor que acabou de passar por um luto e ele vai para sua cidade onde ele sempre passou ali a infância, onde a família dele cresceu e muitas coisas começam a acontecer. É uma obra que tem uma mistura entre o sobrenatural, o thriller, tem bastante ação e também tem muito mistério. A gente vai tentando desvendar toda aquela trama junto com o protagonista. E a gente acompanha tudo isso sempre roendo as unhas, porque assim como na obra do Stephen King, toda a história é sempre norteada por mistérios, por coisas sobrenaturais, por vários sustos. Eu comentei no início que eu acho que a escolha da A&E de fazer uma divisão em 2 capítulos, é uma minissérie com 2 episódios curtos, inclusive, foi uma má decisão porque a gente dividiu a obra em 2 pedaços. A primeira questão é aquela apresentação de todos os mistérios, a apresentação de todo aquele clima, muita explicação. Então o primeiro episódio ele é muito lento e é justamente no primeiro episódio que a emissora deveria tentar cativar o público. Então eu acabei vendo em alguns fóruns de cinema, de seriado, muita gente falando que abandonou já no primeiro episódio. E o segundo é muito bom, porque o segundo em si é que tem as revelações, tem todas as cenas de ação, tem muito mais explicação, tem muito mais conteúdo. Então eles deixaram a cereja do bolo pro final, quando na verdade você deveria ter segurado o teu público, já que é uma minissérie, passou um episódio por semana desde o primeiro episódio. Então acho que talvez se a obra fosse um filme, você tivesse muito mais conexão com toda a história, você pudesse trabalhar muito mais espaçadamente as cenas de ação, as cenas que são realmente cativantes e que seguram um público. Acho que essa decisão de dividir em minissérie foi bem errada. Como eu comentei, a obra acompanha o Mike, que é um escritor. Ele tá lançando seus livros e acabou de perder a esposa. A esposa dele acabou sofrendo um acidente. Ela foi atropelada ali na noite de autógrafos dele, então ele se sente muito culpado, até porque ele descobre que ela estava grávida. E ali, junto com aquela culpa, também vem muitas dúvidas, porque ele acreditava que ele era estéril e tudo aquilo dá a entender que a esposa dele talvez estivesse traindo e a esposa dele era a vida dele, então ele realmente não sabe lidar com tudo aquilo. Então ele começa a receber várias aparições
supostamente sendo da esposa dele, né, uma coisa muito mais sobrenatural, e aí a gente fica na dúvida se realmente aquilo tá acontecendo ou é coisa da cabeça dele porque ele não tá bem. Aí ele decide ir pra Casa do Lago, que é uma casa da família dele, onde durante muitos anos ele ia, a família dele cresceu ali, ele já esteve ali com a esposa dele algumas vezes, inclusive ele passa a entender que a esposa dele esteve no local algumas vezes, o que também traz muita paranoia na cabeça dele, e ali ele começa a perceber que ele não tá sendo perseguido somente pelo suposto espírito da mulher dele, mas que existe alguma outra entidade, algum outro tipo de ser sobrenatural que tá sondando, tá tentando passar uma mensagem, tá tentando assustar ele, alguma coisa tá acontecendo. Paralelamente a isso, ele descobre que na cidade existem alguns mistérios envolvendo os moradores antigos. E aí ele acaba tendo um contato muito próximo com uma criancinha que tá ligada à família mais tradicional ali da cidade. E aí ele passa a ajudar aquela família, especialmente a mãe dessa criança, que é interpretada pela Melissa George. E ali ele vai ajudando todo aquele desenrolar, entendendo o que aqueles mistérios da cidade tem em relação com a mãe e a filha ali que ele tenta ajudar. Ele acaba criando uma grande empatia pela menininha, também pela mãe, mas muito pela menininha também, até porque ele tem muito ainda traumas do passado, ele tem essa questão de ter perdido o filho dele, né, que a mulher dele estava grávida quando morreu, então ele acaba meio que transferindo isso para a criança. E todo aquele mistério também fica o tempo todo martelando na cabeça dele, então a gente acaba acompanhando 1000 cenários, 1000 enredos em volta daquela história dele, então nada fica muito centrado em uma ramificação só. Então acho que isso que é uma das coisas mais legais de Stephen King, que é esse escritor do livro e que tem, entre outras obras de sucesso, It, Louca Obsessão, Iluminado. Então são obras que têm essa característica de fato de thriller, de suspense o tempo todo e obviamente Saco de Ossos não tá livre disso. A gente o tempo todo fica muito tenso tentando ver se realmente o protagonista vai conseguir solucionar tudo aquilo e mais ainda, se ele vai conseguir solucionar tudo aquilo em segurança, porque ele tá correndo perigo constante. A parte técnica do filme é muito legal, gosto muito da fotografia, a trilha sonora. Se tem uma coisa que eu não gosto do trabalho, são os jump and scares muito gratuitos, estão em muitos momentos, especialmente na primeira parte do seriado, que não tem tanta ação sim, você acaba sendo constantemente assustado por coisas banais, sabe? Algumas coisas são realmente gritantes, né, como algumas aparições sobrenaturais, mas em outros momentos não, é uma porta que bate, é uma escuridão ali naquela cena, ele tem medo de alguma coisa e você consequentemente também tem medo junto, então eu acho que tem muito susto gratuito e sem necessidade. Por outro lado, a condução da obra é legal, especialmente no segundo episódio, a parte final, as coisas acontecem de forma frenética, eu sei que tem gente que não gosta, mas se comparar o primeiro episódio, que foi tão mais lento, o segundo dá um contraponto. Então, se você assistir então os 2 episódios em sequência, você vai perceber muito mais essa discrepância entre os dois, e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse ritmo frenético do segundo. Todos os mistérios que foram apresentados, eu não vi que deixou nada em aberto, achei que explicou tudo muito certinho, então eu gosto disso, eu acho que tem muita coisa que até vale você deixar em aberto para o público pesquisar depois, entender depois, mas sem muito nexo me incomoda, e esse filme não faz isso, esse seriado, ele trata tudo pontualmente, tudo é explicado, né? Então você não termina o filme, ou o seriado no caso, com um monte de interrogações na cabeça. Eu achei que a solução foi muito legal, toda a reviravolta final, acho que quem assistir não vai sair arrependido, é um trabalho bem bacana mesmo. Eu já tinha colocado esse livro na minha lista de leituras, agora eu vou ter que dar uma roubadinha e adiantar muito mais, porque eu gostei bastante do seriado, acho que o livro vai ser muito superior, como na maioria das vezes é. O Stephen King tem um tipo de escrita que me atrai muito, eu gosto muito do estilo, a forma dele de escrever, então provavelmente uma das minhas próximas leituras vai ser Saco de Ossos. E se você tiver o interesse de repente, saber as principais diferenças entre o livro e o seriado, comenta aqui que eu faço. Apesar de ser um seriado não lançamento, já faz bastante tempo que ele foi lançado, acho que ele envelheceu bem e boas dicas a gente traz, né? Especialmente quando é baseado em livros e de escritores tão talentosos como Stephen King. Eu espero muito que você tenha gostado da minha dica, comenta aqui embaixo se você já leu o livro ou assistiu ao seriado e, novamente, me indiquem outras obras que eu trago aqui no canal, comento e falo pra vocês se eu gostei ou se eu não gostei. Um grande beijo e até o próximo!